Eu queria agradecer a Isadora por aceitar nosso convite para falar desse tema tão importante, principalmente para quem vê no dia a dia os pacientes internados e nossa clientela hoje é cada dia mais idosa, né? A Isadora é médica geriatra com área de atuação em cuidados paliativos e professora da UFG. Bom, Isadora, a palavra é sua. Bom dia. Desculpe que eu estou um pouco rouca, mas acho que vai dar tudo certo. É, é muito prazeroso falar, né, em cuidado paliativo, manejo de sintomas, que é a nossa prática diária, e às vezes a gente tem um pouquinho de dúvida. Eu sou a primeira paliativista do estado, né? Comecei a fazer cuidados paliativos lá na minha residência, fui para o Canadá, fiz meu treinamento e voltei. E hoje eu dou aula de geriatria e cuidados paliativos lá na UFG. E aí me pediram para falar um pouquinho sobre os sintomas que são bem comuns na nossa prática, e eu falo que hoje em dia, quando a gente assiste aula, a gente quer saber mais ou menos o pulo do gato, né? Porque se a gente tiver interesse e for na literatura, a gente consegue entender, mas precisa de raciocinar como é que eu vou fazer isso. Então, a minha ideia é ser um pouquinho também prática. Primeiro, a gente tem que entender que em cuidados paliativos, a gente tem um conceito de dor total. O que é isso? Qualquer sintoma, eu preciso de avaliar qual que é o impacto físico que está gerando esse sintoma, social, espiritual e psicológico. E como esse sintoma está gerando esse sofrimento nesse indivíduo. Porque todo sintoma relatado pelo paciente tem um pouquinho de cada um desses componentes. E se a gente não entende isso, a gente acredita que tudo é só físico. Eu posso fazer uma iatrogenia e conseguir um efeito colateral indesejável da medicação, porque ele não precisa. Vou dar um exemplo de dor, que foi onde tudo começou. Talvez ele tenha um componente psicológico, emocional muito grande. E se eu não entender isso, eu só vou aumentar o opioide, aí eu vou fazer uma mioclonia pelo opioide. Então, eu preciso sempre tentar abordar quais outros sintomas, quais outros aspectos estão contribuindo para esse sofrimento. Entender que o sofrimento é individual e ele traz desconforto não só para o paciente, como para a família. Sempre que eu tenho um paciente, a gente faz essa escala de sintomas de Edmond durante a consulta e nas reavaliações posteriores. Então, eu sempre avalio dor, fadiga, náusea, depressão, ansiedade, tontura, apetite, como se sente, dispneia e se tem algum outro sintoma que vem trazendo algum desconforto. E eu vou dar um número: 0, ausência de dor, e 10, a pior dor possível. Entendendo que eu preciso de entender qual o impacto desse sintoma. Então, fadiga, que é uma queixa também comum. Qual que é o impacto dele de 0 a 10, na maior parte do tempo, e se ele tem algum episódio de exacerbação, ele chega aqui nota. E aí eu faço um plano de cuidado, um plano terapêutico, e na próxima eu reavalio e a gente avalia como é que foi essa resposta frente ao nosso plano. Eu posso também fazer essa avaliação com uma escala analógica numérica, né? Para ele ter uma noção, ou a escala gráfica de palavras ou visual, onde ele vai sinalizar. E também para criança a gente usa faces ou a escala de cores, todas para nos auxiliar nesse identificação do sintoma.
Sintomas orogastrointestinais, então, eles são comuns. Náusea e vômitos são os que dão mais prejuízo. Eu também tenho obstipação, diarreia, estomatite, xerose, secreção e cialorreia. Náusea, então, uma sensação desagradável, da necessidade de vomitar, sintomas autonômicos, sudorese fria, cialorreia, hipotonia gástrica, refluxo do conteúdo gastrointestinal. Deixa eu só tirar isso aqui. Para o estômago. Vômitos, então, uma ejação rápida e forçada do conteúdo gástrico através da cavidade oral. É uma contração forte. Só tirar a barra que ela está me atrapalhando. E forçada do conteúdo gástrico através da cavidade oral, uma contração forte sustentada da musculatura, com hipersalivação e taquicardia. Então, quando eu tiver alguma alteração gastrointestinal, eu tenho que lembrar de candidíase, constipação, gastroparesia. Gastroparesia é muito comum no paciente idoso pelo pré-esôfago, pela lentificação do trânsito. E quando esse paciente tem alguma doença avançada, essa gastroparesia se intensifica. No diabético, por exemplo. Constipação e obstrução. Nas drogas, sempre lembrar que a principal causa de náusea e vômito são opioides. Na metabólica, a hipercalcemia, que a gente vê muito no mieloma múltiplo, insuficiência renal. Na toxicidade por quimioterapia e rádio. Em causas neurológicas, lembrar de metástases. E ansiedade nas psicossomáticas. Então, eu tenho que lembrar que eu vou ter ação na área prostrema, né? Zona de gatilho, assoalho do quarto ventrículo, circunventricular, no centro de vômito, via comum dos estímulos aferentes, no nervo vago e nas células enterocromafínicas. Por que eu preciso entender isso? Porque eu vou ter que entender a fisiopatologia para escolher a melhor medicação ou então a melhor associação dessa medicação. Então, nas vias aferentes, aferente faríngeo, irritação da laringe, da tosse, pega a pastilha para mamãe ali. Sistema vestibular, então, carro, barco, medicação, tumores cerebrais, aferente mesencefálico, ansiedade, estresse, tumor cerebral. E nas vias eferentes, vago, frênico, espinhais, neurônios eferentes viscerais. Então, eu vou ter os antieméticos, os procinéticos e as situações especiais que é mais ligados à ansiedade. Então, nos antieméticos, eu tenho os antihistamínicos, meclizina, relacionada à doença do movimento, do ouvido interno, os anticolinérgicos, escopolamina, né, que a gente usa nesses casos, né, o Buscopan, para doenças de movimentos, para doença do ouvido interno e para pacientes também com secreção, então, paciente com muita cialorreia, muito catarro, é uma droga que isso esteja contribuindo para esse quadro de náusea. Antidopaminérgicos. O dromperidol, ele é uma droga super interessante. Assim como outros neurolépticos, né?
ele é para dose, é para emese induzida por medicamento, toxina, e ele é uma boa opção para emese por metabólica. Então, quando você já usou tudo e você está assim, desesperado, que o paciente não para de vomitar, a gente sempre tem que lembrar dos antipsicóticos e o dromperidol endovenoso, ele tem uma certa segurança e ele é bem eficaz para essa população. Antagonista 5-HT3, então o dacetrona é a principal. Geralmente a gente usa no pós-operatório, quimio e rádio. Antagonista NK1, apreptanto, por quimioterapia. Na minha prática diária, nunca fiz uso, mas a literatura tem relato. Procinéticos, então a cisaprida para gastroparesia, metroclopramida para gastroparesia. A metroclopramida é interessante porque ela tem um pouquinho de ação no centro do vômito, então é uma droga interessante de associação. Os antidopaminérgicos periféricos, como a domperidona, é uma associação interessante. Se você quiser procinético, assim como a bromoprida, a somatotostina, octreotide, a gente faz muito para obstrução e pseudoobstrução, associado com corticoide e um procinético. E nas situações de náusea antecipatória, estresse, né, os glicocorticoides, o lorazepam. E o canabinoide, tem alguns relatos, a gente não usa na nossa prática em rotina ainda, não é a principal indicação de canabidiol para a nossa população, mas quando você tenta tudo, pode ser uma opção, principalmente paciente crônico, não é talvez o caso da aula. Então, eu vou ter que entender qual que é o mecanismo de ação para escolher qual a medicação apropriada e estar sempre reavaliando a eficácia. Lembrando que aqui também vale aquele conceito de tratamento multimodal da dor. A acupuntura pode ser uma opção também, assim como gengibre e outras terapêuticas associadas. Como eu disse, então, a metroclopramida é uma droga super interessante, tá? Então, ela tem uma antagonista dopaminérgica e uma antagonista fraco também com uma ação colinérgica. Quando a gente associa com corticoide, ele vai ter uma ação semelhante a ondansetrona. No paciente mais idoso, efeitos extrapiramidais, que é uma preocupação nossa, tende a não ser frequente, então tem uma certa segurança na nossa população. Domperidona é um antagonista dopaminérgico também, periférico. Então, para o paciente que já tem algum parkinsonismo, a gente tenta iniciar com isso, mas para os casos mais intensos, talvez não tenha uma eficácia tão interessante. Os cetrons são drogas seguras, com boa eficácia, sem efeitos colaterais neurológicos tão temidos com o Plasil e os antipsicóticos. Não tem muito efeito na náusea vestibular. O custo já foi maior, hoje eles são drogas um pouco mais acessíveis. Os antipsicóticos como um todo, então eles são interessantes, e aí aqui a gente tem que lembrar, Aldol, o domperidol, que
que é outra droga interessante. Quase todos os antipsicóticos, né? A gente usa muito o Amplictil para soluço, então é nesse mesmo sentido. Os anticolinérgicos, então iosina, escopolamina. A gente vai pensar em obstrução, em náusea vestibular, e os antihistamínicos, em náusea simples, em náusea vestibular também tem bom uso. A associação com corticoides é sempre interessante, e há essa ideia de evento, de terapia multimodal, então eu escolho um antiemético, tipo metoclopramida, então vou pôr Plasil com corticoide e avalio. Se não foi interessante, eu tiro o Plasil e tento um antipsicótico, geralmente faz sentido. Ah, Isadora, e eu posso dar um procinético periférico? Posso. Eu posso fazer um Plasil, uma bromoprida, um domperidona, né, um motílio e um corticóide associado. E se eu entendo que tem um componente de ansiedade, eu associo um benzodiazepínico. O canabidiol puro, ele tem uma tentativa de associação, de inibição central, né, do centro do vômito, pode ser uma associação. O uso do canabidiol, na nossa prática, o difícil é porque, assim, a literatura não tem robustez e também não tem muito, assim, a dose, como que inicia, qual a dose máxima. Então, as concentrações do que a gente tem no mercado de canabidiol são muito divergentes, né, de um importador para o outro, então a gente precisa de ter um olhar cuidadoso, mas pode sim ser uma opção. Eu, particularmente, uso muito pouco, porque geralmente com as outras medicações a gente já consegue o controle. No Canadá também a gente usava muito pouco. E o gengibre pode ser uma opção. Talvez é o que eu faço muito com relação ao gengibre, falar para o paciente ao longo do dia, fazer aquelas águas saborizadas com gengibre e menta, que geralmente também tem um poder antiemético. Lembrando, com relação à dieta, a dieta mais gelada, então, sorvete, picolé, comida um pouco mais gelada, causa menos náusea nesse paciente, e também a gente orienta o uso de pequenas porções, nada muito condimentado, também faz todo sentido para melhorar esse estímulo e também melhorar a suplementação desse paciente. Então, quando eu estou pensando em estase gástrica, né, por câncer, ou por neuropatia diabética, ou por opioide, ou pelo processo de envelhecimento importante, eu vou entrar com metoclopramida, domperidona ou bromoprida. Estou pensando em componente metabólico, né? Paciente que cheiro de comida traz o vômito ou traz a náusea, e depois que ele vomita, ele melhora. Quando eu tenho suspeita de hipercalcemia, obstrução, opioide ou quimioterapia, levo mepromazina, haloperidol, domperidol, associado com dexa. Então, são antipsicóticos associados com dexametasona. Ondansetrona também entra aqui, faz algum sentido. Se for uma coisa muito absurda, então eu ponho um antipsicótico, uma ondansetrona, uma dexametasona, ou um corticoide qualquer, e às vezes um procinético, tipo uma bromoprida ou uma domperidona. Hipertensão, corticoides em altas doses. Se eu penso em algum componente vestibular,
a meclizina e a escopolamina são opções. Obstrução intestinal é outro caso que a gente usa a associação. Então, a gente sempre utiliza corticoide, antipsicótico, o octreotide e um procinético se eu tiver parcial. Se eu tiver total, eu não faço procinético. Eu posso começar com corticoide altas doses, o octreotide e o antipsicótico, e esperando que esse edema diminua, né, reverta essa obstrução completa para parcial. Se isso acontecer, aí eu posso sim fazer o uso do procinético associado. Outra coisa que a gente faz, né, é sonda nasogástrica para esvaziamento e alívio. Quando eu tenho paciente crônico que tem uma obstrução importante, mas eu entendo que a deglutição, a ingestão faz parte de melhoria de qualidade de vida, o que a gente pode também fazer é uma gastrostomia para esvaziar o conteúdo gástrico e minimizar esse sofrimento desse paciente. E quando eu penso em ansiedade, os benzodiazepínicos são boas opções. A cialorreia, o tratamento ele é bem parecido com paciente com hipersecreção. Então, eu tenho um paciente com cialorreia, eu tenho um paciente com muita secreção, então eu preciso de uma higiene adequada dessa cavidade, uso de anticolinérgicos, como miocina, tricíclicos e atropina, fazem todo sentido, tanto para o paciente com cialorreia, como paciente com muita secreção pulmonar. Então, a atropina, eu faço uso mesmo do colírio local, né? E aí eu vou avaliando a resposta. Muito cuidado, às vezes, nos pacientes na unidade de terapia intensiva, que estão com alguns bloqueadores musculares, que estão com medicações para auxiliar nessa questão da ventilação, porque ela pode somatizar e trazer efeitos colaterais. Tricíclicos, para um paciente a longo prazo, é uma boa opção. E o que a gente faz muito também é a iosina ou escopolamina. A gente pode fazer endovenoso, nasogástrico, nasentérico, via oral, nebulização, tá? Então eu vou pôr no aerosol com nebulização e fazer, intercalando com o atrovente no paciente com muita secreção, e eu posso tentar manipular o gel para passar na região das glândulas, também com esse sentido de diminuir a cialorreia. Nos Estados Unidos, eu tenho um PET que eu coloco com boa resposta. Quando a cialorreia é muito intensa, a toxina botulínica pode ser uma opção e a radioterapia também. Então, falar um pouquinho de dispneia. Essa aqui é uma área que eu gosto. Eu estou fazendo meu mestrado em criar um algoritmo para abordagem de dispneia em final de vida. Então, dispneia é uma sensação, é uma experiência subjetiva de desconforto respiratório que consiste de sensações qualitativamente distintas que variam na intensidade. É importante a gente entender que é uma experiência, é uma sensação. Por quê? Às vezes o paciente está taquipneico, com uso de musculatura acessória, e quando você pergunta para ele,
ele vai referir que ele não tem dispneia. O nosso objetivo de tratamento é geralmente dar uma sedada no centro da percepção da dispneia. Então, às vezes, o paciente continua ataque dispneico, mas ele não refere mais a dispneia. É um sintoma muito frequente ao final de vida e é um sintoma que traz muita angústia para paciente, para a família, para a equipe. Tá? Então, a equipe também tem um sofrimento, porque é uma das principais causas da gente fazer sedação paliativa. E traz um impacto absurdo na qualidade de vida do doente. E a gente tem que entender que o paciente oncológico, né, ele tem muito sintoma de dispneia, mas a dispneia está presente em um leque absurdo. Então, doença cardíaca é uma das principais causas de desconforto e de piora de qualidade de vida, é o sintoma da dispneia. E é uma população que se beneficia muito. Outra população que tem isso também com muita frequência, fibrose pulmonar, né? E as estratégias para abordagem, elas são iguais, independente da causa. Então, a fisiopatologia é complexa, né? Tem vários receptores, então eu tenho receptores sensíveis a estímulos químicos, pressão parcial de gás carbônico e oxigênio no pulmão. Eu tenho mecanorreceptores que sensíveis à expansão da caixa torácica, então nessa parede. Eu tenho impulsos aferentes, né, no sistema nervoso central, e eu tenho as respostas eferentes com expansibilidade e aumento dessa frequência respiratória. Então, eu vou ter a via aferente, né, com quimiorreceptores, baroreceptores, estimulando no centro, no córtex, e aí eu vou ter os eferentes que vão estimular o aumento de frequência, estimular o aumento da expansão torácica. A American Thoracic Society, em 2013, desenvolveu esse algoritmo entendendo que a família precisava de participar dessa abordagem e otimizar o tratamento de uma crise de dispneia. Pensando nisso, então, que vem a ideia do meu mestrado, meu orientador é o Dr. Marcelo Rabai, e nós estamos criando um algoritmo conforto. Esse comfort, ele é voltado para a família. Então, a família vai pedir socorro, vai observar a dispneia, vai ver que medicação que tem e se foi utilizado, vai fazer o uso da ventilação, do fluxo de ar na face, do oxigênio, técnicas de relaxamento e intervenções enquanto a equipe chega. No nosso é mais ou menos assim, o C é critério de inclusão, o O é objetivar o sintoma, então eu vou dar uma nota para o sintoma. O N nosso, né, que é um conforto, eu vou notificar a família sobre o que está acontecendo, entender o plano de cuidado desse paciente, fluxo de ar, oxigênio, técnicas de relaxamento, terapia modificadora do que está acontecendo, e o último O é o uso de opioides, que sempre faz sentido. Dispneia tem um impacto psicossocial absurdo. É o que mais traz prejuízo à qualidade de vida, é o que mais influencia na vontade de morrer do paciente em fase final de vida e que nos leva a fazer sedação paliativa.
Então, eu preciso de entender o que está gerando a falta de ar, se faz expiração, se tem sensação de asfixia, aperto no peito, esforço. Então, eu preciso de avaliar esse paciente. Entender que esses sinais e sintomas, talvez, para mim, estão gerando mais desconforto que para o paciente. Então, eu preciso de entender qual a intensidade desse prejuízo para esse doente. Se eu entender que faz sentido, né, vai depender da fase que esse doente se encontra da doença. Se ele não estiver, talvez, num processo de morte ativa, ou mesmo estando, eu achando que tem um derrame pleural importante que eu preciso de abordar, eu vou fazer uso de medidas para diagnóstico, entendendo que talvez medidas muito invasivas não fazem mais sentido no final de vida, entendendo qual que é a etiologia e se isso traz ou não dispneia e me auxiliando na abordagem adequada. Então, eu tenho paciente com dispneia leve, eu vou tratar a causa e vou avaliar o componente psicossocial. Tem um transtorno de ansiedade que está contribuindo, depressão, então eu posso fazer psicoterapia e auxiliar. Na moderada, além disso, eu vou pensar em reabilitação, ansiolíticos. Os opioides podem sim ser considerados, o fluxo de ar no rosto também é uma opção, e oxigênio terapia se eu tenho um quadro de oxigenação baixa. Quando eu tenho uma dispneia grave, eu posso fazer uso do opioide, aí às vezes o que a gente utiliza mais é opioides mais fortes, e a ventilação não invasiva. Ela é bem controversa, vai depender muito de qual a patologia de base. Hoje em dia, com esses autofluxos, geralmente é uma opção se o paciente tiver oxigenação baixa, pensando em melhorar qualidade de vida e não oxigenação. E a sedação paliativa é a última ferramenta que a gente tem. Então, eu vou corrigir o que pode ser corrigido e usar os tratamentos que precisam, farmacológicos. À medida que a doença evolui, eu começo a aumentar o uso de tratamento sintomático e diminuir, por exemplo, uma drenagem torácica ou medidas invasivas que não fazem mais sentido nessa fase final de vida. Fase final de vida são geralmente os últimos 6 meses de doença, e aí quando a gente entende que o paciente está num processo ativo de morte, aí só faz sentido mais tratamento sintomático mesmo. Então, por exemplo, linfangite carcinomatose, que é muito comum, a gente pode fazer químio, corticoide, e isso vai depender do sintoma desse paciente. Então, congestão, derrame, TEP, obstrução, linfangite, infecção respiratória, anemia. Então, dependendo da fase que esse paciente está, né, qual a expectativa de vida, eu vou usar diurético, ventilação não invasiva, punção e drenagem, anticoagulação, radioterapia, stent, corticoides, antibióticos e transfusão. Eu já tive paciente com HB de 4, que não referia a dispneia, então a gente acompanhou porque a transfusão não ia trazer nenhum impacto direto na qualidade de vida dele, e é um paciente que já estava numa fase final de vida. Quando a gente usa corticoides, a gente sempre começa com doses um pouco mais altas, entre 8 e 16 de dexa. Numa fase leve a moderada, técnicas de respiração,
fisioterapia fazem sentidos, né? Fluxo de ar é uma estratégia interessante nesse momento que a gente vivencia. O COVID talvez não seja tão interessante para essa patologia, né? Mas antes da era COVID, a gente fazia uso, ele tem mais eficácia do que, às vezes, o próprio oxigênio, por estimular o nervo facial e trazer um benefício central. Estratégias de distração também são interessantes e opioides são a droga de primeira escolha. Quando eu tenho um paciente já com um sintoma importante, aí eu vou fazer técnica de conservação de energia, o TO pode auxiliar com o ajuste do ambiente, e durante a internação eu vou fazer uma físio mais passiva para tentar poupar energia. E fazer um plano de ação para diminuir as exacerbações e tratar transtornos de humor quando associado. De vez em quando, diante da dispneia do paciente, a gente tem que realmente inspirar, respirar e não pirar, porque traz muito desconforto para a equipe que auxilia e para a família. Principalmente quando eu tenho uma dispneia com muita secreção. Então, o paciente está dispneico e está secretivo, né? Está com aquela sororoca de final de vida. Isso é muito desconfortável para quem visualiza isso. Nesse caso, então, eu vou usar aquelas técnicas da cialorreia, então vou pôr um Buscopan endovenoso e com nebulização, vou fazer uma atropina, eu vou diminuir a hidratação até tirar essa hidratação desse paciente. Se o paciente não está ingerindo, não está aceitando, eu vou respeitar, né? Eu não vou invadir ele com sonda nasoentérica, que não faz nenhum sentido em final de vida. E aí eu vou tentar diminuir, eu posso dar até diurético para tentar diminuir, né, essa congestão e diminuir a secreção. Geralmente isso traz um pouco de alívio para quem experimenta e para quem vivencia esse sintoma. Então, a gente, sintoma leve, moderado, avançado e severo. Então, no leve, a gente entende se tem qual componente psicossocial, espiritual e emocional, além do físico. Fluxo de ar perfaz todos as fases, né, as intensidades. Adequação da causa de base também. Suplementação de oxigênio. Se eu tenho um quadro de hipoxemia, então eu não vou fazer suplementação para um paciente que não tem hipoxemia, porque o benefício talvez é muito mais psíquico do que real. O fluxo de ar faz muito mais sentido. E eu começo, quando a dor começa, a dispneia começa moderada, com opioide, e depois eu posso intensificar esse opioide, e quando eu tenho uma dispneia refratária, eu faço sedação. Então, oxigênio para pacientes com hipoxemia, prescrição de oxigênio para todo mundo não alivia a dispneia, pode trazer hipercapnia, desconforto, né? Opioides. Então, eu vou usar o quê? Se é um paciente que nunca utilizou opioide, tem uma dor leve moderada, a codeína tem boa resposta. E eu deixo de horário e faço doses de resgate. Mas, por exemplo, não, ele só tem dispneia antes do banho. Então, não faz sentido eu deixar de horário. Eu vou dar a medicação 1 hora antes, 30 minutos antes do banho. Paciente com uma dispneia mais grave, a gente pode usar morfina, oxicodona, metadona.
Esses pacientes, às vezes, que têm polifarmácia, uma opção muito interessante é o PET de buprenorfina, que é semanal, dura a semana inteira, e ele também tem esse efeito de diminuir a sensibilidade desses receptores e tratar as dispneias. Benzo, quando eu penso em dispneia refratária ao opioide, eu vou associar, ou quando eu tenho um componente de ansiedade importante. Sedação paliativa, eu acho, assim, minha visão, que hoje em dia a gente tem feito sedação paliativa com muita frequência. E a sedação paliativa é uma indicação de insucesso do nosso tratamento. Tá? Ela não é um tratamento que eu posso usar sempre. Então, assim, por exemplo, eu que fiz lá no Cuidados Paliativos no Canadá, eu conto no dedo quantas vezes a gente sedou um paciente. Por quê? Porque geralmente eu consigo o alívio de todos os sintomas com uma terapêutica medicamentosa adequada e não medicamentosa, né? Então eu preciso entender que a sedação paliativa é meu último recurso. Geralmente, quando eu realizo uma sedação com muita frequência, isso é um indicador de um cuidado mal feito, assim, de insucesso, não mal feito. Não é um bom indicador de terapia para o meu serviço. Eu vou fazer em pacientes em fim de vida, com uma dispneia grave e refratária a tudo otimizado, mas tem que entender que o uso de sedativo, eu vou fazer isso de forma titulada e vou entender se eu quero uma sedação superficial, com um aumento de despertares, ou uma sedação mais profunda. Ventilação, ela está bem descrita com benefício nos pacientes com ela. Nos outros pacientes, a literatura ainda não é muito assertiva, porque eu consigo melhorar os sintomas sem ventilação, e a ventilação pode prolongar esse processo de sofrimento que essa família vivencia. Dor. Dor, assim como dispneia, também é uma sensação, né? Então, às vezes o paciente refere dor que pode estar relacionada a um dano real ou potencial dos tecidos. Mas, talvez não. Às vezes o componente físico é pequeno e ele tem um componente emocional muito maior. Então, eu preciso de fazer essa leitura, entender qual que é essa rede, qual é o impacto dessa dor e qual o sofrimento que ela tem gerado para otimizar meu tratamento. Então, naquele conceito de sofrimento, eu tenho que avaliar qual que é o dano real ou potencial, né? Eu sempre dou o exemplo assim: dor é uma experiência. Paciente que já vivenciou uma injeção intramuscular e sabe que tem dor, às vezes só de ver a agulha ele já tem dor. Então, eu não tenho estímulo físico, mas eu tenho um componente emocional, psíquico, causando uma dor, tá? É muito interessante entender isso, porque em dor crônica, a ativação desse componente psíquico, ele se torna muito comum. Então, o paciente tem um componente muito mais psíquico, uma ativação muito mais cerebral do que o dano real. Então, o paciente fez uma prótese de joelho, então tirou o joelho que estava trazendo dor, e ele continua com estimulação central nesse caso. É muito frequente em pacientes oncológicos e não oncológicos. É o que mais traz paciente para a nossa para emergência e para o consultório. E idosos é 2 vezes mais comum do que na população jovem. Então, aquilo que eu estava falando, então, eu tenho um estímulo nociceptível, eu vou ter uma estimulação da via aferente, né, com
o trato espinotalâmico, paleotalâmico, espino-reticular, eu vou subir, vou fazer uma ativação do núcleo talâmico e do córtex somatosensorial. E depois de um tempo, se eu tiver um paciente com mais de 6 meses, essa via começa a ter estímulo, mesmo quando eu já tirei o estímulo da nocicepção. É importante a gente entender porque na dor, pensando em tratamento, eu preciso de ter uma abordagem multimodal, porque eu tenho que tratar a via nociceptiva, a via medular e a via cortical. Então, a dor fisiológica, nociceptiva, eu tenho um estímulo e vou causar uma dor. Na dor nociceptiva, então, eu vou ter uma lesão inflamatória que vai estimular via medular e córtex e vou gerar essa dor. Na dor neuropática, eu vou ter uma lesão nervosa ou uma sensibilização nervosa. E aí eu vou ter uma estimulação cortical, que a gente também vê em cefaleias, em fibromialgia, em dores crônicas, que é uma dor nociplástica, onde eu tenho uma ativação cortical contínua. E eu preciso entender isso para escolher a melhor droga a ser utilizada. Então, eu vou classificar se é uma dor aguda ou crônica, se tem componente oncológico ou não, e eu não existe um tipo de dor mais forte. Dor é dor, é uma sensação e eu preciso de adequar. Lembrando que traz muita insônia, isolamento social, queda, depressão e uma incapacidade grave. E muito sofrimento para quem vivencia. Então, a gente, para abordar, precisa da equipe multidisciplinar para entender o que está causando, qual o impacto, qual a intensidade, qual que é o meu plano terapêutico, com que frequência eu vou avaliar e observar bem se fez sentido. Então, eu vou ver o que já foi feito, né? Então, às vezes, eu peco por não perguntar o que já foi feito. E isso traz, se ele já usou um tanto de opioide, Tramal ou morfina e não deu certo, ou então diferente. Eu quero entender o que ele pensa a respeito desse quadro. Porque se ele entender que morfina só usa para paciente que está morrendo, e eu prescrevi morfina, ele vai piorar a intensidade, porque ele vai somatizar com o quadro de ansiedade. Então, preciso saber o que ele já usou, onde que é, qual a intensidade, com que frequência, se é contínuo, é só antes do banho ou antes da fisioterapia, se tem fator de piora e de melhora, e qual que é a repercussão. E entender também suas crenças com relação a tudo que já foi proposto de tratamento. Quando eu trato a dor, eu melhoro o sono, o humor, e eu procuro melhorar a capacidade funcional. Lembrar que eu preciso de entender qual a medicação adequada, entender a intensidade antes e depois e ajustar a dose ou associar, começar devagar e aumentando aos poucos. Para a população que tem uma dor aguda interessante, então eu penso dor fraca, moderada e forte. Mas no paciente com dor aguda intensa, às vezes eu não subo o degrau, eu desço, então começo lá com opioide forte, melhoro e vou depois descalonando o opioide, tá? E eu preciso tentar fazer isso de horário, quando eu entendo que é uma dor contínua, usando os degraus para me auxiliar na tomada de decisão, ouvindo o indivíduo, os detalhes que ele me dá, e de preferência pela boca. Eu posso até começar endovenoso, porque está muito intenso, e depois eu vou tentar voltar para a via oral, quando eu estou diante de um paciente que eu penso em dar alta. Então, se eu tenho uma dor que tem predomínio neuropático, eu vou lembrar dos neurolépticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, ansiolíticos, anti-inflamatórios e corticoides. E quando eu tenho uma dor mais nociceptiva,
a gente vai usar os adjuvantes, que também são esses, e os opioides. Então, dor leve e moderada, eu vou pensar na buprenorfina, na oxicodona numa dose mais baixa, na codeína e no tramal. Quando eu tenho uma dor mais intensa, eu vou fazer uso da morfina, mas eu vou reavaliar esse paciente a cada 30, 60 minutos até eu ter o controle de dor. Então, o paciente está com dor. Eu vou fazer um esquema de morfina endovenoso. Cada 30, 60 minutos eu vou reavaliar e vou fazer o resgate. Quando eu entender que qual foi a dose que eu cheguei dessa morfina, então ele precisou de 5 miligramas endovenoso para ficar sem dor. Então, provavelmente, essa é a minha dose de horário. Então, eu vou manter 5 de 4 em 4 horas. Ah, Isadora, mas eu estou morrendo de medo. Diminui um pouco, em 20% essa dose, tá? E deixa o resgate entre as doses. O que é a dose resgate? Então, é uma dose. Então, se eu estou fazendo morfina, 5 miligramas de 4 em 4 horas, vai ser uma dose inteira ou metade da dose num intervalo que pode ser feito de hora em hora. O tratamento, gente, é sempre multimodal. Então, eu tenho medicação, mas eu tenho que abordar o sono, psicoterapia, transtorno de ansiedade, fazer educação, adequar o estresse. Né? E quando eu penso também em tratamento medicamentoso, então eu vou associar opioides com gabapentinoides ou antidepressivos ou neurolépticos, anti-inflamatórios ou corticoides, anestesia, lidocaína, né? Ketamina, tudo pode ser utilizado. Associação com não opioides, como paracetamol, dipirona, anti-inflamatórios de horário. Lembrando que o anti-inflamatório ele é excelente para dor óssea e de compressão tumoral. Às vezes, é única, você enche o paciente de opioide, ele não responde. Você dá um pouco de anti-inflamatório, ele parece que você tira com a mão. Você tem que avaliar quem que é o paciente, qual função renal e qual o nível de tolerância para um anti-inflamatório. Se não for possível, a gente usa corticoide com boa resposta. Eu uso gabapentina e carba nos antidepressivos. A gente vai ver que não são todos. Os neurolépticos são uma opção, mas também não com muita frequência. Os corticosteroides são bem empregados, relaxantes, ansiolíticos e os bifosfonatos também para metástase óssea, assim como a radioterapia. Então, a dose do gabapentinoide é de 300 a 3.600, pregabalina de 150 a 600. Dos antidepressivos, eu vou pensar em tricíclicos e nos duais, como a duloxetina e venlafaxina. Pensando em alívio de dor, sertralina, fluoxetina não faz nenhum sentido. Os opioides, então, ele tem uma ação pré-cinética, diminuindo a liberação da substância P e do glutamato, e pró-cinética na abertura de canais, ação em receptores não opioides, então, o tramal, a metadona tem esse papel. Então, são medicações, às vezes, interessantes em dor neuropática ou em antidepressivo. Bloqueio do estímulo doloroso na medula, né? Ativação endógena da dor, os efeitos que ele pode dar de efeito colateral, hipotensão, prurido, miose, náusea e vômito por ação na zona de gatilho e alteração no centro da respiração, por isso que a gente usa ele para dispneia, mas lembrando que as insuficiências respiratórias por opioides são bem raras. Posso trazer tolerância e abstinência. Então, tolerância, o paciente com a mesma dose começa a ter dor antes da próxima dose. Eu posso aumentar essa dose ou eu posso diminuir o intervalo, mas isso não é motivo de eu não prescrever a droga. E a hiperalgesia opioide induzida não é muito comum, mas pode acontecer. Então, um paciente que persiste ou tem um aumento de dor por causa do opioide. Eu posso usar ele por
via oral, transdérmica, transmucosa, retal, parenteral. No exterior, a gente tem muito fentanil, de pirulito ou sublingual, com boa resposta. A gente, então, tem o tramal, como opioide fraco, com uma dose teto. O que é que o tramal tem os opioides fracos têm de diferente do opioide forte? Ele tem dose máxima. Então, se eu cheguei em 400, não adianta eu subir. Eu tenho que mudar para uma morfina, porque eu já estou no minha dose teto. Acima disso, ela não faz mais efeito. Então, eu preciso de rodiziar. Tem um pouquinho de ação serotoninérgica, então na bula fala cuidado para quem está usando antidepressivo, mas na prática a gente faz essa associação com boa resposta. Os efeitos colaterais são de todos, né? Náusea, vômitos e obstipação. E pode reduzir o limiar convulsivo. Codeína também é uma droga que tem teto. Importante falar da codeína, porque ela é uma prodroga, e 10% da população não metaboliza. Então, ela vai ser metabolizada para virar um componente da morfina com ação. Então, tem população que você usa, aumenta a dose, ele não responde. Provavelmente ele não é respondedor. A dose teto são 360. Não posso associar droga fraca, então não associe codeína tramal com morfina, porque eles vão ligar no mesmo receptor e eu vou ter mais efeito colateral. Se eu entendi que eu já estou na dose teto, eu vou passar para os opioides fortes. Morfina é uma medicação muito boa, não tem dose teto, é fácil de manusear, a gente sabe que a meia-vida dela é em torno de 4 horas. Grande parte da população vai precisar de doses altas, os efeitos colaterais são os mesmos. Eu posso manipular ela para via retal, usar no subcutâneo com muito boa resposta. É um custo acessível e eu posso manipular ela no início para achar a dose e depois rodiziar. Metadona é outra droga super interessante, tem uma ação na NMDA, serotonina e norepinefrina. Então, para dor neuropática, é o opioide de escolha. O problema é que a meia-vida dela é pouco previsível. O que a gente faz, a gente começa a cada 8 horas, depois a gente deixa de 12 em 12. Lembrando que ela tem a via endovenosa de apresentação. E é uma droga também barata. Oxicodona é interessante, é potente. No mercado o Oxycontin, o mecanismo do comprimido, ele faz uma liberação rápida e o restante do comprimido uma liberação lenta, então é interessante para paciente que já está com dor, mas depois ele faz a manutenção. Ele dá menos de sedação, náusea e vômito, mas dá mais obstipação. Interessante porque é receita branca controlada, então é mais acessível. O PET de fentanil, muito bom, mas eu não começo com ele, eu faço uma dose, eu descubro qual é a dose que o paciente fica sem dor e eu faço uma rotação. E eu faço resgate com morfina e ele tem muito menos efeito colateral. O único problema dele é achar ele no mercado e ele é muito caro. A buprenorfina que eu falei é um PET que dura... o fentanil dura 3 dias, a buprenorfina dura 7 dias. Para pacientes cardiopatas, doses maiores do que 20, eu preciso de avaliar, porque ele pode interferir na frequência. Rotação de opioide, então eu controlei a dor com morfina, mas ele está com muito efeito colateral, eu vou tentar trocar para metadona. Eu vou lá na taxa de conversão, se eu entendo qual que é, geralmente eu faço uma dose menor do que a dose equivalente, em 20%, e deixo os resgates, e geralmente dá super certo. A gente tem que evitar o medo, né? Achar que o paciente está ficando dependente, que não posso aumentar porque isso é dependência, porque isso atrapalha o nosso cuidado. Acho que é isso. Uma horinha que eu falei para o
Muito Adriano. bom, Isadora. Obrigado. Agradeço. Desculpa a falta de voz. Eu que agradeço, você mesmo com a voz rouca, assim, se esforçando para poder falar. Te agradeço muito, um tema muito vasto, mas eu não tenho dúvida que até com a revisão que você fez de fisiologia, de farmaco, que vai ajudar muito o pessoal no cuidado com o paciente internado, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Adriano, Pode falar. eu queria que, não podia deixar de falar com a Isadora, né? Parabenizar a Oh, Isadora por tudo, pela aula fantástica. Agradecer, né, por você ter meu colega despendido de do seu tempo turma. aqui com a gente. Mas, Isadora, acho que é isso aí. Eu acho que cada vez mais nossos idosos estão menos idosos, né? A gente, na cardiologia intervencionista, tem visto isso aí bastante. A gente tem tratado muitos idosos aí, cada vez tratando mais coronariopatia, agora tratando estenose aórtica. E lembrando que, às vezes, a dispneia, dor, náusea, vômito, tudo tem uma causa por trás. E cada vez mais a gente consegue tratar essas causas, que antigamente a gente não conseguia muito, né? E assim, manejar esses sintomas e tratar a causa o mais rápido possível, talvez seja muito bom para o paciente, porque são pacientes que têm poucas reservas, que complicam mais rápido. Então, a gente nunca deixar de ter uma abordagem rápida aí nos nossos idosos, né? E assim, o que que eu vejo? A gente morrer não está fácil, né? Eu brinco com meus pacientes, morrer não está fácil. Eu estou com um paciente de 102 anos com Covid, né? E ele até está estável. Não sei se ele sai, mas ele está estável. Então, essa longevidade é uma realidade. O que a gente precisa, às vezes, de entender é que eu posso, sim, começar tratando o sintoma, né? Com força, né? Porque, por exemplo, na dor, vocês que estão em UTI, em pronto-socorro, a dor que vai chegar para você é aguda. Não faz sentido você começar a subir a escada, né? Ah, vou fazer dipirona. O paciente está com 10 de dor, você vai fazer dipirona? Né? Você vai ter que fazer um opioide forte. Então, essa leitura de coisas que são, talvez, no nosso subconsciente, da nossa formação. Não posso opioide. Antipsicótico, não posso para idoso. Metoclopramida associar, o paciente vai fazer extrapiramidal. A gente tem que acabar com esses mitos e oferecer um controle de sintoma para melhorar a qualidade, porque isso mostra uma qualidade do serviço, né? Então, quando eu falo, o povo ceda muito paciente, porque não otimizou o tratamento. Então, a gente precisa de entender que a gente precisa de otimizar, parar de ter medo de remédio, né? Entender os efeitos colaterais e para fazer uma abordagem adequada e melhorar nosso tratamento, porque hoje em dia os idosos estão vivendo muito. Eu tenho paciente de 90 e tanto que pôs estente, e está ótimo. Então, vai acontecer mesmo. Obrigada, viu, pela oportunidade. Bom te Obrigado você. rever. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Acho que a gente já está com a hora um pouquinho adiantada também, né, Isadora? Eu te desenrolar para você tocar o seu dia aí. Mas te agradecendo mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que realmente contribuiu muito com todos nós. E a gente ainda tem mais um encontro na semana que vem. Fica aí o convite para todos. Semana que vem é o encerramento da nossa atividade desse ano. Tá bom? Ótimo. Um Se eu abraço. puder sugerir um tema para o Pode ano falar. que vem, eu acho que vocês deviam falar sobre uma aula sobre idoso frágil, fragilidade. Vocês já tiveram? Não, Porque é uma fragilidade. prática cada vez mais na rotina suas. E, Com certeza. assim, ter um olhar para esse idoso frágil faz toda a diferença no manejo do cuidado. E muito obrigado, um bom final de ano, que 2021 venha com outra energia, né, para nós. Muito obrigada Obrigado, pela você também. oportunidade. Tchau, tchau. Um Boa semana abraço. para todos. Tchau.